Imagine um homem que enfrentou prisões, naufrágios, traições, doenças e perseguições constantes. Agora imagine esse mesmo homem escrevendo uma carta não para reclamar da vida, mas para consolar outros, oferecer perdão, restaurar laços quebrados e revelar que no meio da fraqueza havia uma força que vinha de um lugar que poucos compreendem. Essa não é uma história de superação comum. É o desabafo sincero de alguém que aprendeu a amar enquanto sofria. Alguém que, mesmo acusado e rejeitado, se recusou a desistir. Alguém que, com um coração rasgado pela dor, revelou o que é andar com Deus de verdade. O que havia por trás daquele coração tão quebrantado e por que ele se recusava a endurecer. Tem gente que lê essa carta de Paulo e enxerga teologia. Outros, quando leem, sentem como se estivessem ouvindo um desabafo escrito com lágrimas. Aqui cada linha pulsa com verdade, dor e esperança. E se você valoriza reflexões assim, intensas, reais e com raízes profundas na palavra, já se inscreve aqui no canal, porque é exatamente isso que a gente vive e compartilha por aqui. A cidade de Corinto, no tempo do apóstolo Paulo, era um dos centros mais vibrantes e desafiadores do mundo antigo. Localizada em uma posição estratégica entre o Mar Egeu e o Mar Jônico, Corinto se tornou um verdadeiro cruzamento de culturas, comércio e religiões. Por isso, não surpreende que ali florescessem tanto oportunidades quanto tensões espirituais e morais. A cidade abrigava um dos templos mais famosos da deusa Afrodite, cujo culto estava associado à prostituição religiosa. Isso permeava a vida cotidiana dos habitantes e, consequentemente, influenciava fortemente os novos convertidos da igreja cristã local. A presença de diversas filosofias helenísticas e tradições judaicas criava um ambiente complexo para a formação de uma comunidade baseada no Evangelho de Cristo. Dentro dessa atmosfera, a Igreja de Corinto surgiu como um projeto ousado de evangelização em terreno hostil. A congregação era composta por pessoas de origens variadas: gentios, judeus, escravos, livres, ricos e pobres. Essas diferenças culturais e sociais geravam constantes conflitos internos, tornando o trabalho pastoral de Paulo especialmente árduo. As cartas aos Coríntios revelam que ele lidava com divisões, disputas por liderança, problemas de imoralidade sexual e até contestações à sua própria autoridade apostólica. A cidade não era apenas um campo missionário difícil, mas também um espelho da fragilidade humana diante do chamado divino à santidade. A segunda carta aos Coríntios nasce em meio a essa realidade turbulenta. Ela não é uma carta teórica, mas visceral, carregada de emoção, dor, reconciliação e revelações espirituais profundas. Diferente da primeira carta, que tem um tom mais corretivo e doutrinário, a segunda é profundamente pessoal. Paulo abre seu coração, expõe suas feridas, compartilha seus fracassos e reafirma seu compromisso com uma liderança moldada pelo sofrimento e pela graça. O pano de fundo de Corinto nos ajuda a compreender por que essa carta é um verdadeiro testemunho de como um coração quebrantado pode se tornar instrumento de poder espiritual. Além dos conflitos internos da igreja, Paulo também enfrentava oposição externa. Grupos judaizantes questionavam sua autoridade por ele não ter andado com Jesus durante seu ministério terreno. Outros o desprezavam por sua aparência, dicção ou ausência de sinais espetaculares. A pressão era constante e as expectativas sobre ele imensas. Mesmo assim, Paulo não recua. Ele escreve aos Coríntios com um misto de firmeza e ternura, como um pai que se recusa a abandonar seus filhos espirituais, mesmo quando eles o rejeitam. Essa disposição de permanecer, mesmo ferido, é um dos traços mais marcantes dessa carta. Compreender o contexto de Corinto não é apenas uma questão histórica, mas uma chave interpretativa para mergulhar na essência dessa epístola.
É nesse terreno de contradições que o apóstolo planta as sementes de uma teologia marcada não por triunfalismos, mas por um discipulado moldado pela cruz. Ao invés de esconder sua dor, ele a utiliza como prova de autenticidade. E é nesse cenário que começamos a enxergar como a fragilidade humana, quando rendida a Deus, se transforma em poder espiritual genuíno. Ao ler a segunda carta aos Coríntios, torna-se impossível ignorar o retrato humano de Paulo. Um homem vulnerável, profundamente ferido, mas inabalavelmente comprometido com o Evangelho. Ao longo da carta, ele revela aspectos íntimos de sua jornada, incluindo tribulações extremas, angústias constantes e uma lista quase inacreditável de sofrimentos. Ele relata ter sido açoitado, apedrejado, naufragado 3 vezes, enfrentado perigos de ladrões, de rios, de falsos irmãos, fome, sede, nudez e noites sem dormir, conforme descrito em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27. Esses relatos não servem para buscar piedade, mas para mostrar que a autenticidade do ministério cristão não reside em sucesso ou status, mas na disposição de sofrer por amor a Cristo. O coração ferido de Paulo não é sinal de fraqueza moral ou espiritual, mas de um servo totalmente entregue. Ele mostra que a verdadeira força não está em evitar a dor, mas em continuar fiel mesmo nela. Quando ele menciona seu espinho na carne, cuja natureza exata não é revelada, percebemos um aspecto ainda mais profundo de sua luta interior. Paulo rogou 3 vezes para que Deus o livrasse desse sofrimento, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Essa frase se torna um eixo teológico da carta. A graça de Deus se revela mais plenamente quando a capacidade humana se esgota. Não há triunfalismo na narrativa de Paulo, apenas verdade. Ele não tenta pintar sua vida como uma sequência de vitórias, mas como um contínuo processo de rendição. Esse tipo de honestidade desconstrói a imagem romantizada do ministério e traz à tona um modelo realista, onde a dor não apenas existe, mas tem função formativa. O apóstolo nos convida a olhar para além da aparência e enxergar que Deus, muitas vezes, opera de maneira mais poderosa em meio ao que o mundo considera fracasso. O sofrimento de Paulo também cumpre um papel pedagógico para os coríntios e, por extensão, para todos os cristãos. Ele se apresenta como alguém que carrega em seu corpo as marcas de Cristo, alguém que sofre para que outros sejam edificados. Esse princípio de substituição, de padecer pelo bem alheio, ecoa o próprio Evangelho. A dor de um se transforma em consolo para muitos. Ele não apenas anuncia o Evangelho, ele o encarna. Ao abrir sua alma de forma tão crua e profunda, Paulo nos ensina que um coração ferido pode ser o maior canal de revelação divina. Sua vulnerabilidade não o torna menos apóstolo, mas mais próximo de Cristo. E isso nos convida a rever nossos próprios conceitos de força, sucesso e espiritualidade. O quebrantamento, quando vivido com fé, não é um obstáculo, mas um caminho de profunda comunhão com Deus. Desde os primeiros versos da carta, Paulo introduz uma das declarações mais poderosas sobre o caráter de Deus. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Essa afirmação, presente em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, não é uma frase decorativa, mas o testemunho de alguém que experimentou consolo no meio do caos. Paulo escreve isso não em tempos de tranquilidade, mas em meio a pressões tão intensas que ele chegou a desesperar até da própria vida. Seu consolo não veio de mudanças externas, mas de uma presença interior que sustentava sua alma. O tipo de consolo que Paulo experimenta é ativo, restaurador e transbordante. Ele diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Há aqui uma cadeia de solidariedade espiritual. O consolo recebido gera em nós a capacidade de consolar outros.
A dor, quando tocada pela graça, se torna ministério. Paulo não apresenta um evangelho que evita o sofrimento, mas um que redime a dor, transformando-a em ponte entre corações feridos. Esse consolo não é emocionalismo barato, mas uma força que sustenta a alma no meio das tormentas mais violentas. Paulo descreve situações nas quais ele e seus companheiros foram carregados acima de nossas forças, mas que isso os levou a confiar não em si mesmos, e sim em Deus que ressuscita os mortos. Em outras palavras, o consolo divino não remove a dor, mas renova a esperança. Ele é a voz que sussurra no caos: ainda estou aqui. O apóstolo não fala apenas de consolo individual, mas comunitário. Ele agradece pelas orações dos coríntios, mostrando que o suporte espiritual da igreja é também instrumento de Deus. Há uma teologia do consolo que passa pela intercessão, pela empatia e pelo suporte mútuo. Não se trata de um relacionamento isolado com Deus, mas de uma rede de fé que ampara quem sofre. Isso cria uma cultura de cuidado dentro do corpo de Cristo, onde ninguém caminha sozinho. Em um mundo que glorifica o sucesso e esconde as lágrimas, a mensagem de Paulo em 2 Coríntios é um antídoto poderoso. Ela nos ensina que o consolo de Deus não elimina as feridas, mas dá sentido a elas. E ao fazer isso, transforma nossas cicatrizes em testemunhos vivos da fidelidade divina. O coração que foi confortado se torna inevitavelmente um canal de consolo para outros. Tem algo curioso aqui. Paulo fala de consolo em meio à tribulação como se fosse algo comum, quase natural. Mas para você, o que significa ser consolado por Deus em tempos difíceis? Escreve aí nos comentários. Quero saber como você enxerga isso na sua caminhada. No coração da segunda carta aos Coríntios, Paulo apresenta um contraste ousado e profundamente teológico entre dois sistemas espirituais: a antiga aliança, firmada por meio da lei mosaica, e a nova aliança, estabelecida pelo sangue de Cristo. Ele fala disso com clareza em 2 Coríntios capítulo 3, onde afirma que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não desrespeita a lei, mas revela que sua glória era transitória, enquanto a nova aliança traz uma glória permanente, que transforma o ser humano de dentro para fora. A mensagem de Paulo é clara. O Evangelho não é apenas um novo conjunto de regras, mas uma nova vida, operada pelo Espírito Santo. Essa transformação não ocorre mais por imposição externa, como as tábuas de pedra entregues a Moisés, mas por uma obra interior no coração humano. Paulo utiliza a imagem de Moisés cobrindo o rosto com um véu para ilustrar como a glória da antiga aliança era temporária e restrita. Agora, em Cristo, o véu é removido, e todos os que contemplam a glória do Senhor são transformados de glória em glória. Não é mais uma questão de cumprir normas para ser aceito, mas de permitir que o Espírito transforme a natureza do ser humano a partir do encontro com Cristo. Essa nova perspectiva rompe com qualquer tentativa de buscar justificação pelas obras. Paulo, que antes era zeloso pela lei, agora compreende que a verdadeira justiça vem pela fé. A nova aliança não anula a santidade de Deus, mas oferece acesso a ela por meio da graça. A relação com Deus deixa de ser baseada em medo e culpa e passa a ser baseada em amor e liberdade. E essa liberdade não conduz à libertinagem, mas a uma nova motivação: agradar a Deus por quem Ele é, e não para merecer seu favor. Além disso, Paulo destaca que os ministros dessa nova aliança não são meros executores de mandamentos, mas servos do Espírito comprometidos em comunicar vida. Eles não dependem de credenciais humanas, mas da suficiência que vem de Deus. A autoridade do ministério cristão, portanto, não está em títulos ou aparência, mas na autenticidade espiritual e no fruto gerado pelo Espírito Santo. Paulo reafirma que sua missão não é apontar o pecado para condenar, mas revelar a graça que redime. Essa revelação muda completamente a forma como nos aproximamos de Deus.
A antiga aliança exigia pureza para se aproximar dele. A nova convida o pecador arrependido a vir como está, pois a purificação agora é operada por Cristo. E à medida que essa consciência se aprofunda, um coração quebrantado se rende não por imposição, mas por amor. Essa é a força da nova aliança, uma transformação duradoura que nasce do Espírito e não da letra da lei. Um dos temas mais pungentes da carta é o compromisso de Paulo com a transparência. Em meio a um contexto onde falsos mestres se promoviam com discursos sedutores e aparência de piedade, Paulo toma um caminho totalmente diferente. Ele opta por expor sua alma, suas dores, seus limites e suas intenções. Ele declara com convicção que não age com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, mas se recomenda à consciência de cada um diante de Deus, como expressa em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2. Esse é um princípio raro, especialmente num tempo como o nosso, em que a imagem pública frequentemente vale mais que a verdade interior. A sinceridade de Paulo não é uma tática de marketing espiritual, mas um estilo de vida fundamentado na integridade. Ele sabia que muitos esperavam líderes que ostentassem sucesso, autoridade visível e domínio retórico. Em vez disso, ele apresenta uma liderança marcada pela humildade, sofrimento e autenticidade. Ele não manipula emoções, não vende promessas fáceis, nem disfarça a realidade de suas lutas. Sua honestidade radical é o que dá peso às suas palavras e autoridade ao seu ministério. E essa postura é também um convite para que os crentes vivam sem máscaras, com um coração íntegro diante de Deus e dos homens. Essa forma de liderar, no entanto, custava caro. A vulnerabilidade de Paulo o tornava alvo de críticas, rejeição e até desprezo por parte de alguns que esperavam dele uma postura mais triunfalista. Mas ele prefere a verdade dolorosa à aceitação superficial. E com isso ensina algo profundo. Ministério sem verdade é teatro. Sem sinceridade é manipulação. Paulo rompe com esse padrão e nos mostra que Deus se agrada de vasos que, mesmo quebrados, não escondem suas rachaduras. A postura sincera de Paulo não apenas valida seu ministério, mas também edifica a igreja. Ao verem um líder que não finge ser perfeito, os coríntios são encorajados a não esconderem suas próprias fraquezas. Isso cria uma comunidade mais saudável, menos religiosa no sentido superficial e mais real em sua caminhada com Deus. A sinceridade de um líder abre espaço para a cura dos liderados. Paulo não exigia perfeição, mas autenticidade. E isso era um reflexo direto daquilo que ele mesmo praticava. Em tempos em que muitos ainda confundem espiritualidade com performance, o testemunho de Paulo em 2 Coríntios é um grito por um retorno à essência, um chamado para que ministérios sejam construídos não sobre carisma, mas sobre caráter, não sobre aparência, mas sobre a verdade. E essa verdade, quando habitada com humildade, tem o poder de tocar os corações mais endurecidos e restaurar vidas profundamente feridas, o ponto mais profundo da teologia paulina em 2 Coríntios pode ser encontrado no aparente paradoxo que ele apresenta. É justamente na fraqueza que a força de Deus se manifesta com maior clareza. Essa ideia desafia tanto a lógica humana quanto as expectativas religiosas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve que temos esse tesouro, a glória do Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. O barro, frágil e comum, simboliza a humanidade limitada. O tesouro, por outro lado, é a presença divina que habita em nós. Paulo descreve sua condição com imagens poderosas: atribulados, mas não angustiados; perplexos, mas não desesperados; perseguidos, mas não desamparados; abatidos, mas não destruídos. Cada contraste revela que, mesmo quando as circunstâncias o empurram para o fundo, há algo dentro dele, o Espírito de Deus, que o sustenta. O ponto não é negar a dor,
mas mostrar que ela não tem a palavra final. E é justamente aí que a glória se manifesta, quando tudo desaba, e mesmo assim há luz. Essa perspectiva muda tudo. Enquanto o mundo valoriza força aparente, poder visível e conquistas tangíveis, Paulo aponta para um outro tipo de força, aquela que nasce da rendição. A força que reconhece sua dependência de Deus e não tem vergonha de admitir fraquezas. Ele não está tentando parecer forte, ele está dizendo, sou fraco. Mas é nesse exato ponto que a graça opera. Essa confissão não o diminui, ela o qualifica como instrumento nas mãos de Deus. A visão paulina desafia não apenas as estruturas de poder da época, mas também as atuais. A ideia de que Deus escolhe trabalhar através da fragilidade humana nos desconcerta. Ela nos obriga a encarar nossos próprios limites com honestidade, mas também com esperança. O apóstolo nos mostra que não precisamos esconder nossas cicatrizes. Elas podem ser os sinais mais claros de que Deus está operando em nós. Um coração quebrantado não é um coração derrotado, mas um coração disposto a ser reconstruído por Deus. Paulo vive isso em sua própria carne, como quando implora 3 vezes para que o espinho na carne lhe seja tirado. E Deus responde, a minha graça te basta. Essa resposta redefine o que significa ser forte. Força, à luz do Evangelho, não é ausência de fraqueza, mas permanência na fé, apesar dela. E quando entendemos isso, a vida cristã deixa de ser uma busca por performance e passa a ser uma jornada de confiança e rendição. Em meio às dores e confrontos que permeiam a carta, Paulo introduz um tema que pulsa com esperança e renovação, o ministério da reconciliação. Ele declara com clareza que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e confiou a nós essa mesma missão, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 20. Essa não é apenas uma doutrina, mas uma profunda convocação espiritual. A reconciliação com Deus gera uma nova identidade e, com ela, um novo propósito. A graça que nos alcança também nos transforma em instrumentos de reconexão entre céus e terra, entre homens e Deus e entre irmãos na fé. Paulo não trata a reconciliação como um conceito abstrato. Ele a vive e aplica na própria carta. Ele mesmo está em processo de reconciliação com os coríntios, após tensões e conflitos que colocaram em xeque a sua autoridade e o vínculo afetivo com aquela comunidade. Em vez de romper ou retaliar, ele escreve com lágrimas, busca restaurar a comunhão e convida os irmãos a abrirem de novo o coração para ele. Essa postura pastoral profundamente amorosa e firme mostra que a reconciliação começa por quem está disposto a sofrer pelo bem do outro. Mas a reconciliação proposta por Paulo vai além de restaurar relacionamentos interpessoais. Ela atinge a raiz da alienação humana em relação ao Criador. Ele afirma que em Cristo somos feitos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Essa nova criação não é resultado de esforço humano, mas de um ato divino que muda nossa natureza espiritual. Quando somos reconciliados com Deus, deixamos de ser inimigos e nos tornamos filhos. E como filhos, somos chamados a espelhar esse mesmo movimento de restauração nos nossos vínculos com o próximo. O processo de reconciliação exige humildade, arrependimento e verdade. Não há espaço para superficialidade quando o objetivo é restaurar aquilo que foi ferido. Paulo ensina que a reconciliação não nega o pecado, mas o encara com seriedade e, ao mesmo tempo, oferece perdão. Ele não encobre erros, mas os confronta com espírito de amor e correção. Isso nos lembra que a paz verdadeira não vem da ausência de conflitos, mas da coragem de enfrentá-los com maturidade espiritual e desejo sincero de cura. O chamado de Paulo ecoa até hoje. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus.
Essa súplica mostra que o Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação futura, mas uma proposta de restauração presente. Um coração quebrantado é o solo onde a reconciliação floresce. Quem já foi perdoado por Deus, torna-se alguém que perdoa com generosidade. E à medida que esse ciclo se repete, comunidades inteiras podem ser saradas por meio de um amor que vence mágoas, orgulho e divisão. A carta aos Coríntios nos apresenta um paradoxo que, à primeira vista, parece ilógico. Paulo afirma estar transbordando de alegria em meio à aflição. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, ele diz: estou cheio de consolo, transbordo de alegria em toda a nossa tribulação. Como é possível experimentar alegria genuína em um contexto de dor e oposição? A resposta de Paulo não está em um otimismo forçado, mas em uma percepção profunda da presença de Deus e do valor eterno do que se está construindo. Sua alegria não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que, mesmo no sofrimento, Deus está operando algo precioso. A alegria de Paulo tem raízes espirituais, não emocionais. Ele experimenta essa alegria ao ver frutos de arrependimento, mudança e restauração na igreja de Corinto. Ao mencionar a visita de Tito e o relato que ele trouxe sobre o arrependimento dos coríntios, Paulo se enche de consolo. Ele não ignora as feridas, mas celebra os sinais de vida espiritual. Isso mostra que a alegria cristã está profundamente conectada à transformação de vidas e ao progresso do Evangelho, mesmo quando as circunstâncias externas são hostis. Esse tipo de alegria é uma resistência espiritual. É um ato de fé diante da desesperança. Paulo mostra que quando o coração está firme em Deus, a dor não tem poder de sufocar a alegria interior. O Espírito Santo, como ele escreve em outras cartas, é aquele que produz frutos como o gozo, mesmo em ambientes áridos. Essa alegria não anula o choro, mas o transforma em adoração. Ela não ignora o sofrimento, mas declara que há um bem maior sendo gerado por meio dele. Além disso, a alegria de Paulo também revela sua maturidade emocional. Ele é capaz de sentir profundamente sem se deixar dominar pelas circunstâncias. Ele chora, mas não se rende ao desespero. Ele sente a pressão, mas não perde a perspectiva. Essa postura é fruto de um coração treinado pela oração, alimentado pela palavra e sustentado pela comunhão com o Espírito. Não se trata de insensibilidade, mas de uma visão espiritual que enxerga além do momento presente. Esse testemunho é vital para nós hoje. Em tempos de ansiedade, pressões emocionais e crises existenciais, a alegria no meio da aflição não é apenas possível. Ela é um sinal de vida espiritual madura. Paulo nos mostra que quando somos fortalecidos pelo consolo de Deus e pela comunhão dos irmãos, nossa alma pode florescer até mesmo no vale mais escuro. E essa alegria é um farol que ilumina não apenas nossa própria jornada, mas também inspira aqueles que caminham conosco. Nos capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, Paulo aborda um tema que muitas vezes é tratado de forma superficial: a generosidade. Mas ele não fala de dinheiro por pressão ou interesse pessoal. Ele apresenta a generosidade como uma evidência viva da transformação interior. Ele usa o exemplo das igrejas da Macedônia, que mesmo em extrema pobreza, transbordaram em riqueza de generosidade. Paulo não elogia o valor da oferta, mas o espírito com que foi dada. Essa generosidade, fruto de corações quebrantados, revela mais do que recursos. Revela fé, amor e confiança no cuidado divino. Paulo apresenta a oferta como um ato de adoração. Ele diz que os macedônios se deram primeiro ao Senhor e depois uns aos outros. Esse princípio é poderoso. Dar não começa no bolso, mas no coração. A verdadeira generosidade é resposta à graça. Quando alguém compreende o quanto foi perdoado e amado por Deus, a reação natural é ofertar com alegria. Essa entrega voluntária e sacrificial é o oposto da avareza.
Ela não nasce da obrigação, mas do prazer de participar da obra divina. Além disso, Paulo mostra que a generosidade une a igreja. A coleta em favor dos santos pobres da Judéia não era apenas uma ajuda material, mas uma ponte entre comunidades distantes. Era um sinal de que, mesmo separados por cultura ou geografia, os crentes eram parte de um só corpo. Ao contribuir, os coríntios estariam demonstrando que não apenas criam em Cristo, mas viviam como seus discípulos. O dar se torna, então, uma linguagem de comunhão. Ele também ensina sobre o princípio da semeadura espiritual. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância, também colherá. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Esse não é um incentivo à barganha com Deus, mas uma revelação de que há uma lei espiritual em operação. Generosidade gera abundância, não necessariamente financeira, mas em alegria, gratidão e frutos espirituais. Deus ama quem dá com alegria, não porque ele precise do dinheiro, mas porque esse tipo de coração reflete o seu próprio caráter. Paulo conclui esse ensinamento com uma doxologia espontânea. Graças a Deus pelo seu dom inefável. A generosidade cristã, portanto, tem como referência o maior presente já dado, Cristo. Ele, sendo rico, se fez pobre por nós. E ao seguir esse exemplo, os crentes demonstram que entenderam o Evangelho. Generosidade não é apenas uma prática ética. É um ato espiritual profundo que revela que um coração quebrantado está livre do egoísmo e disposto a partilhar o que tem, seja muito ou pouco, como reflexo da graça recebida. Na leitura de 2 Coríntios, torna-se evidente o coração pastoral de Paulo pulsando em cada linha. Ele não se apresenta como um mero instrutor doutrinário, mas como um pai espiritual que ama intensamente seus filhos na fé, mesmo quando precisa corrigi-los. Esse amor se manifesta tanto na firmeza quanto na ternura, na exortação quanto no consolo. Paulo demonstra que o verdadeiro cuidado pastoral exige equilíbrio entre compaixão e responsabilidade. Ele escreve com muitas lágrimas, não para condenar, mas para restaurar, como menciona em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4, revelando que toda correção só é legítima quando nasce do amor. Ao confrontar pecados e desvios dentro da igreja, Paulo não adota uma postura autoritária ou distante. Pelo contrário, ele se envolve profundamente com a dor e o progresso espiritual da comunidade. Ele sofre com os pecados dos coríntios e se alegra com cada sinal de arrependimento. Quando orienta a perdoar e confortar alguém que havia sido disciplinado, ele revela a sabedoria de quem entende que a disciplina deve ter como objetivo a restauração e não a exclusão. A liderança de Paulo não se apoia em controle, mas em serviço. Esse zelo pastoral também se reflete em sua constante vigilância espiritual. Paulo está atento aos perigos que cercam a igreja, como os falsos ensinamentos, as divisões internas e a tentação de viver conforme os padrões do mundo. Mas ao mesmo tempo ele é paciente com os processos de maturidade dos crentes. Ele reconhece que nem todos estão no mesmo estágio da fé, e por isso age como quem deseja ver Cristo sendo plenamente formado em cada um. Sua paixão é ver uma igreja saudável, firme na verdade, mas também cheia de graça e misericórdia. Paulo também revela que o cuidado pastoral inclui o envolvimento emocional. Ele fala sobre temores, ansiedades e até momentos de abatimento. Ao relatar que não teve paz, nem mesmo quando chegou a Troade, porque seu espírito estava inquieto pela ausência de Tito, percebemos que ele não era um super-herói imune às aflições, mas um homem profundamente conectado às pessoas. Esse envolvimento o torna vulnerável, mas também mais próximo e humano. O amor pastoral de Paulo não é mecânico. Ele se importa de verdade. Essa dimensão do cuidado é um exemplo poderoso para a liderança cristã contemporânea.
Em um tempo em que muitos relacionamentos pastorais são marcados por formalidade ou hierarquia fria, Paulo nos convida a um pastoreio relacional, sincero e sacrificial. O amor verdadeiro não se limita a palavras suaves. Ele confronta quando necessário, disciplina com propósito, consola com presença e ora com fervor. Esse é o tipo de liderança que não apenas guia, mas transforma, porque nasce de um coração que, antes de tudo, foi quebrantado e moldado pelo amor de Deus. Em diversos momentos da carta, Paulo se vê na desconfortável posição de ter que defender sua autoridade apostólica diante dos ataques de críticos que o acusavam de ser fraco, incoerente ou sem legitimidade. Esses opositores, que se apresentavam como superapóstolos, valorizavam carisma, eloquência e sinais externos de poder. Paulo, por sua vez, apresenta sua autoridade não com arrogância, mas com humildade e verdade. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 8, ele declara que sua autoridade foi dada pelo Senhor para edificação e não para destruição. A verdadeira autoridade, segundo Paulo, não oprime, mas serve. Não se exibe, mas edifica. O apóstolo deixa claro que não precisa de cartas de recomendação, pois os próprios coríntios são sua carta viva, escrita pelo Espírito no coração. Ele não se exalta com títulos ou feitos extraordinários, mas aponta para os frutos do seu trabalho e para a aprovação de Deus. Sua defesa é feita com pesar, não com orgulho. Ele não quer ganhar uma disputa de reputações, mas restaurar a confiança dos crentes em um evangelho puro, sem os acréscimos mundanos dos falsos mestres. Paulo se recusa a entrar em um jogo de aparências, pois sabe que o evangelho não é uma vitrine de virtudes humanas, mas um poder que transforma. Mesmo sendo questionado, ele continua a agir com integridade. Paulo diz que prefere não pesar a mão, mas, se necessário, usará com firmeza a autoridade que recebeu. Essa tensão entre brandura e firmeza reflete a maturidade de alguém que conhece o propósito do seu chamado. Ele não quer manipular os coríntios com medo ou culpa, mas conduzi-los à obediência a Cristo. Sua autoridade é exercida com lágrimas, não com gritos, com serviço, não com vaidade. Ele se coloca como servo, mas também como um pai que, se preciso for, corrige com rigor. É interessante notar como Paulo lida com o paradoxo entre sua fraqueza aparente e a autoridade espiritual que carrega. Ele sabe que sua imagem pública não impressiona, mas também sabe que o poder de Deus age por meio de sua fraqueza. Isso desmonta a ideia de que líderes espirituais precisam ser imponentes ou carismáticos para serem eficazes. Paulo nos lembra que a autoridade verdadeira não vem de diplomas ou influência social, mas da aprovação de Deus e do compromisso com a verdade. Esse modelo de autoridade é urgentemente necessário hoje. Em um tempo em que muitos confundem liderança com dominação e influência com espiritualidade, Paulo nos convida a voltar à essência do chamado cristão. Um líder, à luz do Evangelho, é alguém que se esvazia de si mesmo para que Cristo seja formado nos outros. A autoridade, quando exercida com humildade e verdade, não precisa se impor, ela é reconhecida por seus frutos. E essa é a autoridade que permanece. O apóstolo Paulo alerta com seriedade sobre os perigos que rondavam a igreja em Corinto, vindos principalmente da atuação de falsos mestres. Esses homens, revestidos de aparência piedosa, distorciam o evangelho e minavam a fé dos mais fracos com discursos enganosos e motivações egoístas. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, Paulo os chama de falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ele mostra que não basta parecer espiritual, é preciso ser verdadeiramente comprometido com a verdade de Deus. A aparência pode enganar, mas o fruto revela a raiz. Esses falsos líderes criticavam Paulo por sua falta de eloquência e por não cobrar pelos seus serviços, insinuando que ele não tinha valor.
criavam divisões e manipulavam a fé com discursos que exaltavam o ego humano e desviavam o foco da cruz. Paulo, por outro lado, rejeitava qualquer forma de manipulação espiritual. Ele se recusava a fazer comércio da palavra e preferia trabalhar com as próprias mãos, a depender de ofertas que comprometessem sua liberdade de pregar. Sua integridade contrastava com a vaidade dos enganadores. A astúcia desses falsos mestres era sutil. Eles usavam linguagem espiritual, citavam as Escrituras e se apresentavam como defensores da verdade. Mas, no fundo, buscavam prestígio, influência e lucro. Paulo nos ensina que a maior arma contra esse tipo de engano é o discernimento espiritual, alimentado por uma vida de oração, estudo da palavra e comunhão com o Espírito Santo. O crente maduro não se impressiona com carisma ou milagres aparentes, mas examina o caráter e a fidelidade à doutrina apostólica. Além de expor os falsos mestres, Paulo também trata das críticas que ele mesmo recebia, vindas até de dentro da igreja. Ele enfrenta acusações injustas, desconfianças e resistência, mas não responde com ataques ou ressentimento. Ele continua a pregar, a amar e a servir, mostrando que a fidelidade a Deus está acima da aprovação humana. Seu exemplo mostra que quem está firmado na verdade não precisa provar nada, apenas permanecer fiel. As armadilhas espirituais continuam tão presentes hoje quanto estavam em Corinto. A busca por líderes carismáticos, mensagens agradáveis e experiências superficiais pode nos afastar do evangelho autêntico. Paulo nos adverte a estar atentos. Ele não faz isso por medo ou paranoia, mas por zelo pelas almas. O engano espiritual é uma ameaça real, e apenas corações enraizados na verdade conseguirão resistir. É necessário discernir, resistir e permanecer no caminho estreito, mesmo quando ele for difícil ou impopular. Em meio às suas defesas contra os falsos mestres e as acusações constantes, Paulo relata uma das experiências mais enigmáticas e poderosas de sua vida. Ele foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Essa revelação, descrita em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 4, não é usada como autopromoção, mas como ilustração de um paradoxo espiritual. Mesmo após viver algo tão sobrenatural, Paulo confessa que lhe foi dado um espinho na carne para que não se exaltasse. A espiritualidade autêntica para ele não está em experiências extraordinárias, mas na dependência contínua da graça de Deus. Paulo não revela a natureza exata do espinho, o que abre espaço para muitas interpretações. No entanto, o que importa para o apóstolo não é o que o espinho é, mas o que ele produz. Ele o vê como um mensageiro de Satanás, permitido por Deus para manter sua humildade. O pedido para que esse sofrimento fosse removido foi feito 3 vezes, e a resposta divina foi um marco. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa frase se tornou uma das colunas da teologia paulina e uma das verdades mais profundas para todo aquele que enfrenta limites e dores. O fato de Paulo unir revelação com sofrimento quebra completamente a lógica religiosa comum que associa espiritualidade com ausência de dor. Ele nos mostra que ser usado por Deus não nos isenta de lutas. Pelo contrário, às vezes, essas lutas são exatamente o que nos preserva do orgulho e nos mantém em sintonia com o céu. O espinho se torna paradoxalmente um presente, pois obriga Paulo a viver não por força própria, mas pela graça sustentadora. O lugar de dor vira um altar de rendição. Esse ensino é fundamental para uma geração que muitas vezes busca experiências espirituais como forma de fugir do sofrimento. Paulo nos ensina que o verdadeiro mover de Deus pode ocorrer exatamente no ponto da nossa fraqueza. Quando ele afirma, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, ele está rompendo com a lógica humana de sucesso. Ele se recusa a construir um ministério baseado em visões e poder,
e o fundamenta na vulnerabilidade e no amor incondicional de Deus. Isso redefine completamente o que significa ser espiritual. Esse subtema nos deixa com um convite poderoso. Não fugir dos espinhos, mas discernir o que Deus quer nos ensinar por meio deles. As experiências mais profundas da graça geralmente nascem no terreno da dor. E a visão do céu não é apenas um êxtase espiritual, mas uma responsabilidade que exige quebrantamento. Um coração que viu a glória precisa aprender a lidar com as feridas, com a mesma reverência com que contempla as alturas. Ao longo da carta, especialmente em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, Paulo oferece uma perspectiva que transcende o sofrimento terreno e aponta para um horizonte eterno. Ele declara que, embora o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova dia após dia. Com isso, ele ensina que existe um processo simultâneo de desgaste físico e fortalecimento espiritual. Essa visão não nega a dor, mas a enquadra dentro de um propósito maior. O sofrimento atual é leve e momentâneo quando comparado com o peso eterno de glória que nos está sendo preparado. A chave para suportar as aflições, segundo Paulo, está em onde fixamos os olhos. Ele convida os coríntios e a nós a não olharmos para as coisas visíveis, que são temporárias, mas para as invisíveis, que são eternas. Essa inversão de foco exige fé, pois o mundo nos treina para buscar o imediato, o palpável, o que se pode medir. Mas a fé cristã nos chama a viver por aquilo que não se vê, confiando que Deus está tecendo eternidade nos bastidores da nossa dor presente. O sofrimento, longe de ser inútil, é um meio pelo qual Deus está moldando em nós uma glória que jamais desaparecerá. Paulo não está se apoiando em teorias, mas em sua própria experiência. Ele sabe o que é ser perseguido, apedrejado, rejeitado e traído. Mesmo assim, ele mantém a esperança viva, pois entende que há algo maior sendo gerado além do que os olhos podem ver. Essa esperança não é uma fuga da realidade, mas uma âncora que mantém o coração firme mesmo quando tudo parece ruir. Ela dá sentido ao que de outra forma pareceria absurdo. Essa perspectiva é essencial para todos que enfrentam provações. Saber que há um propósito eterno por trás das lágrimas é o que impede o desespero de se instalar. Quando entendemos que cada dor, cada perda e cada luta está sendo usada por Deus para produzir algo eterno, somos fortalecidos. Essa consciência nos tira da superficialidade e nos leva a um relacionamento mais profundo com o Senhor. A esperança, então, se torna uma força prática, que move nossas escolhas e sustenta nossa caminhada. Paulo, ao convidar seus leitores a olhar para o invisível, está nos chamando a viver com os pés na terra, mas os olhos no céu. Ele nos lembra que esta vida é um sopro, mas a eternidade é sólida, real e gloriosa. Um coração quebrantado, que aprendeu a confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, é um coração pronto para carregar a esperança, não como ilusão, mas como certeza viva. E essa esperança não decepciona, porque está firmada em promessas que nenhum sofrimento pode apagar. À medida que se aproxima do fim da carta, Paulo faz um apelo incisivo. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Esse convite não é uma acusação, mas um chamado à maturidade espiritual. Ele desafia os coríntios e também a nós a olharem para dentro com seriedade, a não viverem uma fé apenas de aparência ou tradição, mas enraizada na certeza de que Cristo habita em cada um. O autoexame é um ato de coragem espiritual, uma prática de humildade e de discernimento. Paulo não está sugerindo que vivamos em paranoia espiritual, mas que cultivemos uma consciência sensível à voz de Deus. O cristão não deve ter medo de se examinar, pois o Espírito Santo é quem conduz esse processo com graça. O exame sincero evita o autoengano.
e revela-se a áreas onde Cristo ainda não foi plenamente entronizado. É nesse lugar de honestidade interior que o crescimento começa. A fé autêntica não teme a verdade, ela a abraça, mesmo quando dói. Esse chamado também desconstrói qualquer tipo de espiritualidade coletiva sem compromisso pessoal. Estar na igreja, ouvir pregações e participar de atividades religiosas não são garantias de que se está na fé. Paulo nos ensina que é possível estar cercado de sinais exteriores de religiosidade e, ainda assim, estar distante da presença de Cristo. A convicção pessoal da fé vai além de sentimentos e circunstâncias. Ela se manifesta em transformação contínua, frutos visíveis e uma vida alinhada à vontade de Deus. O autoexame também nos protege contra a hipocrisia e a superficialidade. Ele impede que vivamos de aparências e nos convida à autenticidade. Um coração que se examina regularmente é mais sensível à correção, mais aberto ao arrependimento e mais disposto à mudança. Essa postura não gera culpa, mas liberdade, pois ela nos leva constantemente de volta à cruz, o lugar onde toda condenação é vencida e a graça nos recomeça, dia após dia. Esse subtema nos conduz a um ponto de decisão. Não basta conhecer a teologia ou admirar os ensinamentos de Paulo. É preciso aplicá-los na intimidade da nossa vida espiritual. Um coração quebrantado é aquele que não foge do espelho da verdade. E ao se encarar à luz da palavra, esse coração encontra não acusação, mas oportunidade de renovação. O exame sincero não nos afasta de Deus. Ele nos aproxima. Porque somente quem reconhece suas falhas pode experimentar o poder da graça que restaura. Nos versículos finais da carta, Paulo encerra sua exortação com uma bênção memorável. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Essa tríade resume toda a jornada espiritual proposta ao longo da carta. Uma jornada onde a graça sustenta, o amor restaura e o Espírito une. O destaque à comunhão do Espírito Santo não é apenas uma formalidade litúrgica, mas uma chave poderosa para a saúde e a unidade da Igreja. É por meio do Espírito que os corações são conectados, os dons são distribuídos e a missão é fortalecida. Paulo sabe que sem essa comunhão espiritual, qualquer esforço humano se tornará fútil. Ele lidou com divisões, críticas e tensões entre os coríntios e sabia que a solução para esses conflitos não estava apenas na argumentação ou disciplina, mas em um derramar genuíno do Espírito que alinha os corações. A comunhão do Espírito não é apenas um sentimento de coletividade, mas uma obra sobrenatural que transforma relações e gera verdadeira unidade. Quando o Espírito opera livremente, ele quebra muros, cura feridas e constrói pontes entre os diferentes. Esse tipo de comunhão é profunda porque nasce de dentro. Ela não depende de afinidade natural, mas de uma experiência comum com Cristo. É possível que pessoas de origens, idades e histórias totalmente distintas caminhem em unidade quando compartilham da mesma fonte, o Espírito Santo. Ele cria uma nova cultura dentro da comunidade de fé, marcada por humildade, perdão, serviço e mutualidade. A igreja deixa de ser um lugar de reunião para se tornar um organismo vivo, em que cada membro serve ao outro com alegria. Paulo nos convida a desejar e cultivar essa comunhão. Isso começa com um coração sensível, rendido à presença de Deus. O Espírito Santo não impõe comunhão, ele a inspira e capacita, mas espera corações dispostos. Um coração quebrantado é mais apto a ouvir, a ceder, a suportar o outro em amor. É por isso que a comunhão do Espírito não é uma consequência automática da fé, mas um dom que precisa ser cultivado com zelo e intencionalidade. Essa bênção final não apenas encerra a carta, ela abre um caminho para o futuro.
A comunhão do Espírito é o que sustenta a igreja entre os desafios, o que fortalece a fé nos tempos difíceis e o que torna o Evangelho visível na vida em comunidade. Não é algo que se vê, mas algo que se sente, uma atmosfera onde o próprio Deus habita. E onde o Espírito está, há liberdade, restauração e verdadeira unidade. No decorrer da carta, Paulo não separa o mundo espiritual do cotidiano. Pelo contrário, ele insiste que a fé precisa se traduzir em uma vida íntegra, santa e coerente. Ele exorta os coríntios a se purificarem de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Esse chamado à santidade não vem como um fardo moralista, mas como resposta amorosa a um Deus que nos acolheu e nos chamou para viver em comunhão com Ele. A santidade não é isolamento, mas separação para um propósito maior. Paulo reconhece que a cidade de Corinto oferecia um ambiente especialmente desafiador para quem queria viver uma vida santa. A cultura da imoralidade, do egoísmo e da religiosidade superficial estava presente em todos os cantos. Por isso, ele convoca os cristãos a não se conformarem com o padrão ao redor, mas a se deixarem transformar pela presença de Deus. Ele sabe que a santidade não nasce de regras externas, mas de um coração que foi tocado pela graça e deseja agradar ao Pai. E é por isso que, para ele, santidade é uma expressão de amor, não apenas de obediência. A integridade, nesse contexto, é uma marca da nova vida em Cristo. Paulo quer que os crentes sejam os mesmos em público e no íntimo, coerentes na palavra e na conduta, verdadeiros nos relacionamentos e transparentes no ministério. Ele denuncia os que vivem de aparências, os que falam em nome de Deus, mas agem com segundas intenções. A integridade para ele é a luz que brilha nas trevas e a credibilidade que sustenta o testemunho cristão. Ela é também uma proteção contra as armadilhas do inimigo e um sinal de maturidade espiritual. Esse chamado é tão necessário hoje quanto era naquele tempo. Em uma cultura onde tudo é relativo e a verdade pode ser negociada, Paulo nos chama a viver de forma santa e íntegra, não por orgulho moral, mas por amor ao Deus que nos santificou. A santidade nos liberta da escravidão do pecado e nos conduz a uma vida abundante. E a integridade não é um fardo, mas uma segurança. Ela nos permite caminhar com a consciência limpa e com autoridade diante de Deus e dos homens. Santidade e integridade são frutos de um coração quebrantado. São expressões de quem entendeu que foi comprado por um alto preço e agora deseja viver para glorificar aquele que o salvou. Não se trata de perfeição, mas de entrega constante. É essa vida rendida e sincera que revela ao mundo que a graça de Deus não apenas perdoa, mas transforma. E quando a transformação é visível, o Evangelho deixa de ser apenas uma mensagem e se torna um testemunho vivo. Ao terminar a leitura dessa carta, é impossível não perceber que o verdadeiro protagonista de 2 Coríntios não é Paulo, nem os coríntios, mas sim o Deus que age por meio de corações quebrantados. Toda a narrativa gira em torno de como a fraqueza humana, quando entregue a Deus, se transforma em canal de revelação, poder e transformação. O coração ferido de Paulo, suas lutas internas, sua sinceridade brutal e sua perseverança não são sinais de falha, mas marcas de um homem que fez de sua vulnerabilidade um altar para o agir divino. Esse é o legado vivo da carta. Mostrar que Deus escolhe vasos de barro e não de ouro para carregar seu tesouro. Mostrar que o quebrantamento não é o fim, mas o início de uma caminhada onde a graça se torna mais do que teoria. Ela vira sustento, direção e identidade. Paulo não escreve como um herói distante, mas como alguém que sangra com suas próprias cartas. E ao fazer isso, ele nos aproxima de um evangelho real que toca as feridas e não se envergonha da dor. Essa carta continua a ser necessária, porque continuamos a viver em contextos como o de Corinto. Sociedades confusas,
Igrejas em crise, líderes questionados, corações divididos. E diante disso, a proposta de Paulo não é outra, senão a de voltar ao Evangelho, que é força na fraqueza, consolo na tribulação, reconciliação no conflito. O ministério que nasce do quebrantamento não busca fama, mas frutos. Não visa aplausos, mas redenção. Ele é silencioso, firme e profundamente transformador. Hoje, mais do que nunca, a igreja precisa de líderes como Paulo, não perfeitos, mas sinceros, não invulneráveis, mas entregues, não dominadores, mas servos, homens e mulheres que saibam chorar, mas também levantar, que aceitem a dor, mas não se rendam ao cinismo, que carreguem o evangelho não nos lábios apenas, mas nas marcas do coração. O mundo não será tocado por discursos brilhantes, mas por vidas reais que refletem a glória de Deus em meio às suas rachaduras. O legado de 2 Coríntios nos desafia a não fugirmos da fraqueza, mas a encontrarmos nela um lugar de encontro com Deus. Um coração quebrantado não é apenas um campo de dor, é também um solo fértil, onde o Espírito Santo planta ministérios, cura relacionamentos e revela a glória que transforma o ordinário em eterno. Esse é o chamado que permanece, render-se, confiar e caminhar. Porque como Paulo descobriu, quando somos fracos, então é que somos fortes. Você sabe como é. A vida ensina, mas a fé revela. E quando um coração já passou por muita coisa, ele reconhece quando algo é de verdade. Se essa carta falou com você de um jeito que poucas falam, compartilha esse vídeo com quem também carrega marcas, comenta aqui o que mais te tocou e fica com a gente. Tem muito mais palavra para ser vivida juntos. Comenta aqui o que mais te tocou e fica com a gente. Tem muito mais palavra para ser vivida juntos.